Olá pessoal, voltamos agora com o nosso módulo 14 do Direito Ambiental para tratar de um tema interessantíssimo que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um tema também muito atual, um problema ambiental monstruoso, mundial, não é só um problema brasileiro, e um tema bastante atual nas discussões do direito ambiental, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos falar um pouco sobre isso nesse nosso módulo 14. Começamos por refletir um pouco sobre esse problema dos resíduos sólidos outrora chamados singelamente por todos nós de lixo. Antigamente nós usávamos essa palavra lixo para designar os resíduos sólidos. Hoje não é uma expressão utilizada em razão de toda uma teoria, de todo um pensamento, uma ideologia que mudou a perspectiva de que nós olhamos esse recurso. Então, de fato, essa questão dos resíduos que nós produzimos, ou se você preferir, do lixo que nós produzimos, essa questão tem muito a ver com o nosso modo de vida, com aquilo que consumimos. O resíduo que produzimos tem o exato perfil do produto que nós consumimos. Aliás, se você tiver curiosidade para estudar esse tema, se você se interessar sobre essa questão que vai além do direito, que é uma questão social importante, eu até te sugiro, te indico um livro que se chama A História das Coisas, da Natureza ao Lixo, o que acontece com tudo que produzimos. É o livro de uma autora chamada Annie Leonard, um livro muito interessante que trata dessa relação do ambiente, das matérias-primas, dos produtos, daquilo que nós consumimos e, por fim, do resíduo que nós produzimos. Bom, mas é evidente que essa questão dos resíduos sólidos tem a ver com o nosso consumo. E vejam que aquilo que nós consumimos demanda um esforço do meio ambiente para nos oferecer matérias-primas para isso. E depois o resíduo que nós produzimos volta de algum modo para a natureza, de modo que há uma dupla relação entre o meio ambiente, a natureza e essa questão dos resíduos, porque os resíduos mal devolvidos à natureza vão acarretar poluição, contaminações, degradação e, além disso, os resíduos não reaproveitados para que nós possamos ter outros bens de consumo. Isso vai demandar novas extrações da natureza, de modo que essa é uma preocupação que temos de ter também, porque tudo aquilo que consumimos, de algum modo, utilizou recursos naturais para a sua produção. Além disso, também importante mencionar que há uma visão sobre esses resíduos sólidos, e é por isso que eu mencionei agora há pouco, que nós não usamos a palavra lixo mais para tratar disso, porque lixo designa algo que é absolutamente inútil, que está inutilizado, que não tem nenhuma possibilidade de reutilização. E os resíduos sólidos, ao contrário disso, são bastante passíveis de serem reaproveitados de algum modo. Os resíduos sólidos são vistos hoje como uma possibilidade de renda para muitas pessoas, como uma possibilidade de inclusão social de um determinado segmento de pessoas da sociedade. Então é por isso que mudou essa visão sobre as possibilidades, as potencialidades dos resíduos sólidos e nós de fato não usamos mais a palavra lixo, como a lei também não usa mais a palavra lixo. Tudo isso foi de algum modo percebido, todas essas nuances foram de algum modo observadas e absorvidas, acolhidas na legislação brasileira, numa lei que de fato é um marco no nosso direito, que é a Lei 12.305 de 2010, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uma lei importantíssima que trouxe os grandes princípios da nossa política de resíduos sólidos, objetivos, diretrizes, trouxe uma ideia de responsabilidade compartilhada entre os atores, os diversos atores da sociedade, trouxe os conceitos importantes no tema dos resíduos sólidos. Então, o que é resíduo sólido, qual a classificação dos resíduos sólidos, o que é destinação final, o que é disposição final, o que é resíduo, o que é rejeito. Então, tudo está nessa lei 12.305, que trouxe esses diversos instrumentos, esses diversos conceitos, esses diversos institutos
que propiciam o entendimento desse tema e a sua definição jurídica. Vejamos então que os artigos 6º e 7º da Lei 12.305 definem princípios e objetivos da política nacional. Poderíamos destacar no artigo 6º os princípios da política nacional de resíduos sólidos, mencionando vários que nós já estudamos: a prevenção, a precaução, o poluidor pagador, por exemplo, protetor recebedor, o desenvolvimento sustentável. Mas é importante destacar bastante aqueles princípios que são específicos aqui do tema dos resíduos sólidos. Em primeiro lugar, você observa no inciso 3º esse chamado princípio da visão sistêmica, que pretende que a gestão dos resíduos sólidos, todo esse processo de gestão dos resíduos sólidos, observe vários aspectos, várias variáveis. Veja, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Todos esses aspectos estão envolvidos no tema dos resíduos sólidos. Também, outro princípio próprio aqui da política nacional, a chamada ecoeficiência, que pretende que se compatibilize o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas, mas que isso seja compatibilizado de algum modo com a redução do impacto ambiental e do próprio consumo dos recursos naturais, né? De modo que isso se dê numa possibilidade de sustentação, de sustentabilidade. Um outro princípio específico daqui é a cooperação entre as várias esferas, tanto do poder público, como do empresariado, como de outros segmentos da sociedade. E daí também essa ideia de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Outro princípio próprio e muito especial aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o reconhecimento de que o resíduo sólido reutilizável e reciclável é um bem econômico e que tem valor social, que pode gerar trabalho e renda e promover a cidadania de um grande número de pessoas. O artigo 7º traz os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E eu gostaria pelo menos de mencionar os que nos parecem bastante importantes aqui. Esse do inciso 2º, um objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a não geração de resíduos. Se não puder ocorrer a não geração, pelo menos a redução dos resíduos. No que não puderem ser reduzidos, pelo menos a reutilização do que puder ser reutilizado. Aquilo que não puder ser reutilizado, eventualmente, pode ser reciclado. A reciclagem dos resíduos. Finalmente, se não couber nada disso, pode haver o tratamento dos resíduos sólidos para minimizar o seu impacto no ambiente. E finalmente, quando não houver mais o que fazer, eles têm que ser dispostos de uma maneira ambientalmente adequada no ambiente. Então, esse objetivo, esse específico inciso 2º do artigo 7º, esse objetivo da política nacional, é um dos mais comentados. Você pode até já ter ouvido a história dos 3 R's, se eventualmente isso foi indagado numa prova, num concurso, que são os 3 R's da Política Nacional de Resíduos Sólidos. São esses objetivos, essas intenções de redução, reutilização ou reciclagem. Essa é a história dos 3 R's, que fazem parte, esses 3 R's, essas 3 ideias, de um conceito geral do objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Veja, um outro objetivo importante, incentivo à indústria de reciclagem. Um outro objetivo importante, a articulação entre as várias esferas do poder público e da sociedade civil, do setor empresarial. Um outro objetivo importante, a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nessas ações que envolvem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. São alguns objetivos bastante importantes que nós precisamos mencionar, que estão lá no artigo 7º. Vale agora nós trazermos alguns conceitos
da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há um artigo 3º na lei que traz muitos conceitos que são imprescindíveis para entender o tema. Então vamos ver que conceitos são esses, que diferenciações são essas na Lei de Política Nacional, começando pela diferenciação entre rejeito e resíduo sólido. Rejeitos e resíduos sólidos. Vejam, os resíduos sólidos são um conceito mais amplo. São todos os materiais, substâncias, objetos ou bens descartados que sejam resultantes de atividades humanas, de todas as atividades humanas, e que estejam em estados sólido ou semissólido, ou ainda, possivelmente, em gases ou líquidos cujas peculiaridades, cujas características tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. Então, todo e qualquer resíduo, toda e qualquer substância, material, objeto resultante das atividades humanas, que nessas condições referidas também não possam ser lançados em rede pública de esgoto ou em corpo d'água, são, em geral, chamados de resíduos sólidos. E os rejeitos? Os rejeitos são algo mais específico. Os rejeitos são resíduos sólidos que passaram por várias possibilidades de reutilização, de tratamento, de recuperação, e quando não houver mais nenhuma possibilidade desse reaproveitamento, então resta só a disposição final ambientalmente adequada. Rejeitos, então, são resíduos sólidos que não apresentam qualquer outra possibilidade, salvo a disposição no próprio ambiente, depois de esgotadas as possibilidades de reutilização, reciclagem, tratamento, pelos processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. Uma outra distinção importante, feita na Lei 12.305, é a distinção entre destinação final e disposição final. Destinação final ambientalmente adequada é toda destinação de resíduos que inclui reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético, qualquer tipo de destinação, inclusive a disposição final. Bom, e disposição final o que é? Bom, disposição final ambientalmente adequada é somente a distribuição ordenada, organizada dos rejeitos. Lembra daquilo que não pode mais ser reutilizado, reciclado, reaproveitado. Então é só a distribuição ordenada de rejeitos na forma que a lei considera adequada, que é a forma dos aterros. Então essa é uma outra distinção importante. Há outros conceitos relevantes trazidos pela Lei 12.305, que é a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lembrando, mais uma vez, que você sempre está estudando esses temas com o texto da lei, aí te ajudando a memorizar essas expressões, essas locuções utilizadas pela lei. Então, há alguns conceitos que são de fato essenciais, como, por exemplo, o conceito de coleta seletiva, que é a coleta de resíduos previamente separados, previamente segregados, de acordo com suas características, né? Outro conceito importantíssimo é o conceito de logística reversa, que é um conjunto de ações, de procedimentos para viabilizar a coleta e a restituição de determinados resíduos ao setor empresarial, que deve reaproveitá-los no seu próprio ciclo ou em outros ciclos produtivos. Então, nós vamos tratar também da logística reversa aqui, mas é um outro conceito importantíssimo. Outra diferenciação muito interessante é aquela que se faz entre reciclagem e reutilização, porque ambos são, de algum modo, um processo de reaproveitamento dos resíduos. Ambos, tanto a reciclagem quanto a reutilização. Mas a reciclagem é um processo de transformação dos resíduos sólidos, que envolve, de algum modo, a alteração de propriedades físicas, químicas ou biológicas.
Então, é uma transformação essencial dos resíduos, porque envolve esse tipo de alteração de suas propriedades. Já a reutilização é um processo de aproveitamento sem sua transformação. Não há essa alteração de suas propriedades e suas características essenciais. É uma mera reutilização, é um mero reaproveitamento sem transformação. Já a reciclagem não. Oportuno mencionar também que há na Lei de Política Nacional, em seu artigo 13, uma classificação dos resíduos sólidos. Eles são basicamente classificados quanto à sua origem e classificados quanto à sua periculosidade. Quanto à origem, os resíduos podem ser de várias espécies. Resíduos domiciliares, resíduos de serviços de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de construção civil, várias espécies. E, quanto à periculosidade, basicamente os resíduos podem ser perigosos ou não perigosos. Claro que você vai fazer uma leitura atenta desse artigo 13 para compreender essa lógica de classificação dos resíduos. Um outro destaque da Lei de Política Nacional é a previsão dos planos de resíduos sólidos. São instrumentos importantes para conformar, elaborar e buscar no futuro a implementação de políticas públicas sobre o tema. Vejam que os planos podem ser elaborados, devem ser elaborados nos diversos níveis. Exige-se o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que os estados façam os seus planos estaduais, que os municípios tenham os seus planos municipais, há possibilidade de planos de micro-regiões, de planos de regiões metropolitanas, de planos intermunicipais, no caso de consórcios públicos intermunicipais, e, finalmente, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Vamos falar um pouquinho sobre os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. É um importante instrumento para definir, planejar, programar as ações do município. E o município tem um papel importantíssimo nesse tema dos resíduos sólidos. Ele é o ente público que, de algum modo, mais se aproxima desse tema, tem mais responsabilidades no tema. Seja porque, por uma razão geográfica, o município está sempre mais perto da população, seja porque, de fato, ele é o titular daqueles serviços públicos ligados à limpeza pública, à coleta dos resíduos domiciliares, ao manejo dos resíduos públicos. Isso é tudo de titularidade do próprio município. E claro que o município, então, é o ente público mais próximo desse tema, aquele que tem uma atuação mais importante nesse tema, e por isso o plano municipal, chamado Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, tem uma importância fundamental nesse tema. Vamos fazer algumas observações sobre ele. Em primeiro lugar, esse Plano Municipal de Gestão Integrada é obrigatório para todos os municípios. É verdade que ele pode integrar um plano mais amplo, previsto na Lei 11.445 de 2007, que é o Plano de Saneamento Básico. Ele pode simplesmente integrar esse plano, desde que respeite o conteúdo mínimo que todo plano municipal de resíduo sólido deve ter, que está previsto no artigo 19 também da Lei 12.305. Para municípios com menos de 20 mil habitantes, esse plano municipal pode ter um conteúdo simplificado. Também é um permissivo dessa Lei 12.305. É verdade também que o município que opta por uma solução consorciada intermunicipal para a gestão dos resíduos é algo bastante desejável, é algo que a lei entende como bom, porque a técnica, os conhecimentos técnicos entendem como bom que os municípios se consorciem para solucionar a questão dos resíduos sólidos. Então, aquele que optar por soluções consorciadas pode ter esse plano intermunicipal, deve ter um plano intermunicipal, e desde que esse plano intermunicipal preencha os requisitos do artigo 19, então o município que está naquele consórcio poderia então ser dispensado, não precisaria fazer o seu próprio plano municipal, se aquele plano intermunicipal compreende tudo que deve compreender. Também ainda é importante, muito importante mencionar, que esse plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é uma condição
A própria lei estabelece, no artigo 18, que ele é uma condição para obter recursos federais destinados à gestão de resíduos sólidos. Além disso, nessa questão de acessar recursos financeiros da União, terão preferência, terão prioridade nesses recursos os municípios que optarem por soluções consorciadas e também aqueles que implantarem a coleta seletiva, como deve ser, né? De acordo com a participação de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis. Por fim, é importante mencionar ainda quanto ao plano municipal, até para entender bem a sua natureza, que uma coisa não exclui a outra. A existência do plano municipal de gestão integrada não exime o município da responsabilidade de licenciamento de aterros sanitários ou de qualquer infraestrutura ligada a isso. Uma coisa não exclui a outra. E também a inexistência do plano municipal não pode ser utilizada para impedir a instalação ou operação de um empreendimento que está devidamente licenciado. São questões distintas, são esferas distintas. Uma outra observação, nós não podemos confundir o plano de gestão, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos com o plano de gerenciamento de resíduo sólido. O plano de gerenciamento de resíduo sólido é de atribuição de responsabilidade de geradores de resíduos. No mais das vezes, dos empreendedores que se revelam aí, de algum modo, poluidores, que geram resíduo e tem, cada um deles, de elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduo sólido. Então, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Responsabilidade do Poder Público Municipal. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é de responsabilidade dos geradores mencionados no artigo 20 da lei. Vamos prosseguir, então, com o entendimento desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, de responsabilidade do poluidor, do gerador do resíduo. Esse plano de gerenciamento deve lá atender a certos requisitos também. Tem um conteúdo mínimo previsto no artigo 21 da lei. Ele deve descrever o seu próprio empreendimento, ter um diagnóstico dos resíduos gerados naquele empreendimento, deve identificar soluções possíveis de serem adotadas, como soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores, deve prever ações preventivas e corretivas em caso de acidentes, de situações de crise, deve ter metas e procedimentos relacionados a minimizar a geração de resíduos, deve prever as ações relativas à responsabilidade compartilhada que a lei estabelece, deve prever um mecanismo de revisão periódica desse próprio plano. Claro que esse plano de gerenciamento de resíduo do gerador tem que atender ao que está no plano municipal, que é uma norma geral, evidentemente. E, de novo, fazendo uma distinção entre as coisas. Dispõe de maneira correta a lei, lá no artigo 21, parágrafo 2º, que a inexistência do plano municipal não afasta, não obsta a necessidade de se fazer o plano de gerenciamento. Claro que não. São questões distintas, são coisas distintas. Veja que o artigo 20 da lei diz quem deve ter esse plano de gerenciamento. Aqueles basicamente que nós chamamos de grandes geradores, as pessoas que trabalham com geração de resíduos perigosos, as empresas de construção civil, aqueles responsáveis por terminais de aeroportos, de estações ferroviárias. Então, há várias pessoas, há vários atores jurídicos que devem fazer esse plano de gerenciamento e essa obrigatoriedade está prevista no artigo 20 da lei. Agora nós precisamos retomar um tema que nós mencionamos lá no começo, lá nos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o tema da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. É inclusive nomeado como um princípio da nossa política nacional. E tem uma importância fundamental essa responsabilidade compartilhada, porque expõe que todas as pessoas, de algum modo envolvidas com a geração de resíduo, têm alguma parcela de responsabilidade pelo que se faz, pela adequada gestão dos resíduos. Seja o fabricante, seja o distribuidor, seja o comerciante
em caráter final, seja o consumidor, o poder público, todas as pessoas envolvidas na sociedade têm alguma parcela de responsabilidade sobre o que se faz com o resíduo gerado, e é disso que nós vamos tratar agora, voltando a esse tema da responsabilidade compartilhada. Então vejamos que, além de estar mencionado como princípio, está definida no artigo 3º da lei a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Lembrando que também se define o ciclo de vida do produto. Bom, o ciclo de vida seriam todas as etapas que envolvem desde o desenvolvimento do produto, a obtenção daquilo que é necessário para a sua produção, da matéria-prima, do insumo, o processo produtivo, o consumo e a disposição final do resíduo gerado. Então, esse é o ciclo de vida do produto, desde o seu desenvolvimento até a disposição final do resíduo. Então, a responsabilidade compartilhada seria o conjunto de atribuições de todos, vejam, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares de serviços públicos, para minimizar o volume de resíduos e de rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados por eles à saúde e à qualidade do ambiente. E vem completando esse tema o artigo 30 da lei e diz: é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de uma maneira individualizada e encadeada, não é? E concatenada, abrangendo todas aquelas pessoas de que nós falamos, conforme as atribuições, os procedimentos que estão previstos na própria lei. Comecemos pelo poder público. O artigo 10 diz que incumbe ao Distrito Federal, no seu território, e aos municípios, a responsabilidade pela gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, né? Bem como, claro, a sua responsabilidade, a responsabilidade do gerador pelo gerenciamento dos resíduos. Então, é preciso compreender desde logo que o município tem um papel fundamental aí nessa responsabilidade compartilhada em razão de suas competências constitucionais, e o próprio artigo 36 deixa isso claro ao dizer: no âmbito da responsabilidade compartilhada, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quem é o titular? O município. É essa pessoa, titular desses serviços. Cabe a ele uma série de medidas, como, por exemplo, adotar procedimentos para reaproveitar o que for reutilizável, o que for reciclável, estabelecer um sistema adequado de coleta seletiva, articular com todos os agentes econômicos e sociais medidas para a reutilização, reciclagem, realizar um instrumento que nós vamos ver chamado acordo setorial, que é bastante importante também, implementar o sistema de compostagem de resíduos orgânicos, dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos. Então veja, tudo isso é responsabilidade do município, do poder público municipal, de modo que é importante observar que muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada sobre o tema dos resíduos e acreditam que o problema dos resíduos se resolve construindo um aterro. Então o problema dos resíduos é o problema de um aterro que funciona adequadamente. E vejam que esse próprio artigo 36 demonstra que não é só isso. Sim, claro que a disposição final é um tema importante, mas há uma cadeia de acontecimentos, de providências necessárias para que funcione bem um sistema amplo de gestão dos resíduos sólidos, que envolve desde a preocupação do empresariado com o tipo de produto, de embalagem produzida, até a existência de um sistema adequado de coleta seletiva, a conscientização do consumidor. Há uma série de medidas para que funcione bem um sistema de gestão de resíduos sólidos, e a existência de um aterro sanitário é apenas uma parte disso, é apenas o que se refere à disposição final do rejeito. Então, o problema dos resíduos é bem mais amplo do que isso. Vejam que na construção desses procedimentos, dessas atividades, é muito importante frisar o que está nos parágrafos 1º e 2º do artigo 36. Quando o artigo 36 define as competências do município, ele deixa claro
que para cumprir esses 4 primeiros incisos, o que o município deve fazer é priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas de baixa renda. É muito importante dizer isso, porque é um processo muito difícil de ocorrer, mas isso tem uma importância fundamental na nossa Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. A construção da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos passa pelo esforço de um grande número, um grande contingente de pessoas que trabalham há muito tempo com essas atividades de separação, de catação, de recolhimento de materiais recicláveis. Então há um grande contingente de pessoas de baixa renda que trabalham há décadas com isso no Brasil. E a luta social dessas pessoas, dos grandes movimentos que reúnem essas pessoas, fez parte da construção da Lei de Política Nacional. E é muito coerente, é muito justo que a Lei de Política Nacional traga essa preocupação de que essas pessoas estejam inseridas nesse processo, que é ao mesmo tempo um processo de correção ambiental dos procedimentos, de adequação ambiental dos procedimentos públicos e, ao mesmo tempo, de promoção da cidadania dessas pessoas. Então veja que às vezes pode parecer muito simples para o poder público municipal contratar lá uma empresa privada que exclusivamente visa lucro para resolver aquela questão relativa à coleta ou aterro ou o que seja de gestão de resíduos sólidos no município. Mas não é essa a intenção da lei, não é esse o espírito da lei. O espírito da lei é que se priorize a inclusão dessas associações, dessas cooperativas, para que essas pessoas realizem esse trabalho, obtenham renda com isso, promovam uma inclusão de um grande número de pessoas e, ao mesmo tempo, prestem um serviço de relevância pública, de correção de rumos no aspecto ambiental dessas atividades públicas. Veja que a lei pretende sim essa priorização, tanto pretende que diz no parágrafo 2º do 36 que nessa contratação é possível a dispensa de licitação. Isso está estabelecido também nesse parágrafo 2º do artigo 36. Seguimos observando que na construção daquela responsabilidade compartilhada, o artigo 31 estabelece aí obrigações aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dizendo que eles têm sim, que têm responsabilidade por realizar investimento em produtos que sejam aptos a propiciar reutilização, reciclagem, cuja fabricação também gere menor número de resíduos. Eles têm responsabilidade por divulgar informações sobre como evitar produzir resíduo, como reciclar, como eliminar resíduos. Eles têm obrigação de recolher produtos e resíduos remanescentes após o uso, em alguns casos, naquilo em que se deve estabelecer um sistema de logística reversa. Já vamos tratar desse ponto. E, finalmente, eles têm compromisso de participar de uma série de ações previstas nos planos públicos, especialmente no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos que não estão nos sistemas de logística reversa. Vejam que a responsabilidade do cidadão, do consumidor, que de algum modo também é gerador de resíduo, ele gera resíduos domiciliares, é tão somente disponibilizar adequadamente os resíduos para a coleta. Então, a responsabilidade do cidadão se resume a isso, tem que disponibilizar adequadamente para a coleta realizada conforme o sistema municipal instalado. Claro que, estabelecido um sistema de coleta seletiva no município, aí sim o consumidor deve, além de simplesmente disponibilizar, ele tem que acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos gerados e disponibilizar de modo adequado aqueles que são reutilizáveis, são recicláveis. Então ele precisa, de algum modo, disponibilizar adequadamente, se houver coleta seletiva, separando, claro, os resíduos de maneira diferenciada e facilitando o trabalho também
da coleta seletiva, que é tão importante do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, como a gente já viu. É preciso também resolver uma dúvida, as pessoas perguntam muito, será que pode o município colocar lá um benefício, um incentivo econômico para quem faça adequadamente esse sistema de separação de resíduos? É possível, a lei prevê essa possibilidade, o município pode instituir incentivos econômicos aos consumidores para que eles participem de uma maneira diferenciada, de uma maneira otimizada do sistema de coleta seletiva. É preciso também mencionar a questão relativa ao instituto chamado Logística Reversa. Também muito comentado, muito interessante esse Instituto da Logística Reversa, que, como o nome já indica, é uma série, um conjunto de mecanismos que o empresariado deve fazer funcionar, deve instalar, para que, de algum modo, os produtos já utilizados e os resíduos gerados com isso retornem aos ciclos produtivos do meio empresarial, seja o próprio ciclo produtivo do fabricante, seja um outro ciclo em que ele consiga incluir esses resíduos. Então, se o empresariado, de algum modo, tem de organizar o seu sistema de logística para que o seu produto chegue ao consumidor, ele tem que organizar um sistema agora de logística reversa para que os resíduos gerados por aqueles produtos retornem à empresa de uma maneira adequada, sem prejudicar o meio ambiente. E vamos observar então alguns dispositivos sobre esse sistema da logística reversa. Veja que ele está definido, a logística reversa está definida no artigo 3º, inciso 12 da lei, como o conjunto de ações, procedimentos e meios que viabilizam a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial, que deve de algum modo reaproveitá-los ou, em último caso, dar uma outra destinação ambientalmente adequada. Então é um modo pelo qual o resíduo retorna ao setor produtivo, evitando que isso vá ao meio ambiente de uma maneira inadequada. Veja que nem todo produto deve estar submetido a esse sistema de logística reversa. O artigo 33 nos diz quais devem estar sob o sistema de logística reversa. Você veja que são aqueles que oferecem uma potencialidade de risco superior em relação à maioria dos resíduos. Você vê que lá estão arrolados os agrotóxicos, os perigosos agrotóxicos, as pilhas e baterias, os pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos. Todos eles devem se submeter a esse sistema de logística reversa. Vejam, é muito importante observar que esse sistema de logística reversa deve ser estruturado de forma independente do serviço público de limpeza e de manejo de resíduos sólidos. De algum modo, então, vejam que o poder público não estaria obrigado, não deveria realizar coleta, realizar manejo desse tipo de resíduo. Isso é incumbência naquele sistema de responsabilidade compartilhada do empresariado, do setor empresarial, que deve organizar algum sistema de logística reversa independentemente dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. Vejamos que, segundo o parágrafo 1º do artigo 33, é possível que esses sistemas de logística reversa sejam estendidos, possam abranger outros resíduos, outros produtos, especialmente aqueles comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e os demais produtos, desde que isso seja compatível, que seja tecnicamente adequado. Mas é possível que a logística reversa possa abranger esses outros produtos, e isso normalmente é previsto num acordo setorial, que é um instrumento previsto na Lei de Política Nacional, que são os acordos setoriais, instrumentos públicos por meio dos quais o setor empresarial assume responsabilidades, propõe soluções com relação a uma adequada gestão dos resíduos sólidos. Está definido esse acordo setorial como um ato de natureza contratual, firmado entre o poder público e o setor empresarial, para a implantação de um adequado sistema de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Interessante mencionar que nos produtos abrangidos pela logística reversa, então você se lembra, lá naqueles
de um risco superior, agrotóxicos, pilhas, pneus, óleos, lâmpadas, produtos eletrônicos. Quando estabelecido o sistema de logística reversa, há uma organização um pouco diferente daquela responsabilidade compartilhada. Você vê que lá, nesse caso, os consumidores têm dever de efetuar a devolução após o uso aos comerciantes e distribuidores. Os comerciantes ou distribuidores devem efetuar a devolução aos fabricantes ou importadores. Os fabricantes ou importadores têm de dar destinação ambientalmente adequada. Então, há uma organização diferente da responsabilidade compartilhada quando se trata de sistema de logística reversa. Voltando a alguns pontos dos acordos setoriais, é importante mencionar que esses acordos setoriais, eles podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. E os acordos setoriais os acordos setoriais firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre aqueles de âmbito regional e estes sobre os de âmbito municipal. É verdade. Mas há uma regra de interpretação do parágrafo 2º do artigo 34 da Lei de Política Nacional, bastante importante, que nos diz que os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar as medidas de proteção ambiental que já estão previstas em acordos de maior abrangência geográfica. Então, isso já nos deixa claro que a ideia é de proteção, ainda que numa região geograficamente menor, é possível ampliar o sistema de proteção, não é possível abrandá-lo. A Lei de Política Nacional também trata dos resíduos perigosos, dando lá uma definição, como nós vimos naquela classificação de resíduos. Há alguns resíduos considerados perigosos por uma série de fatores quando eles apresentam um significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. E há uma preocupação especial com a instalação e funcionamento de um empreendimento que gere resíduos perigosos. Nesse caso, ele tem de comprovar, no mínimo, que tem capacidade técnica e econômica para adotar as medidas, os cuidados necessários para o gerenciamento desses resíduos perigosos. Uma última questão de que nós vamos tratar é a disposição final ambientalmente adequada. Você se lembra que nós diferenciamos da destinação final. A disposição final é, de fato, aquela deposição, o depósito ordenado, organizado dos rejeitos num aterro sanitário. A destinação abrange uma série de medidas, inclusive a reciclagem, a reutilização, o tratamento dos resíduos. Vamos falar um pouquinho sobre a disposição final. Ela está conceituada no artigo 3º, inciso 8º, como a distribuição ordenada de rejeitos em aterros. O aterro sanitário seria o método mais adequado, um método pretendido pela legislação federal para a disposição final dos rejeitos. O aterro sanitário, aliás, pode ser definido como um método de disposição de resíduos no solo que utiliza princípios de engenharia para limitar, para confinar resíduos à menor área possível, reduzi-los ao menor volume possível, cobrindo-os com uma camada de terra no menor intervalo possível e adotando outras técnicas para minimizar danos e riscos ao ambiente e à saúde pública. Veja que, como a lei pretende de fato a disposição em resíduos, ela também já proíbe algumas formas de disposição sabidamente nocivas. Isso está no artigo 47 da lei. São proibidas as seguintes formas de disposição: claro, lançamento em praias, no mar ou em qualquer corpo d'água, lançamento em natura a céu aberto, queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não licenciados para isso, e alguma outra forma que for vedada. Há uma previsão do artigo 47, parágrafo 1º, que diz que é possível a autorização de queima a céu aberto em casos de emergência sanitária. Claro que isso é absolutamente excepcional, isso sempre tem que ser acompanhado pelos órgãos do meio ambiente, da vigilância sanitária, da saúde pública. Então, claro que isso é absolutamente excepcional.
Ainda uma outra questão importante que diz respeito à disposição em aterro. Nas áreas de disposições, nos aterros sanitários, são proibidas algumas condutas que historicamente eram verificadas e que são muito prejudiciais ao ambiente, à saúde e até à dignidade humana. Isso está no artigo 48. São proibidas nas áreas de disposição as seguintes atividades. Claro, utilização dos rejeitos como alimentação. Catação. Não se quer que os catadores permaneçam nessas áreas, eles têm que ter uma estrutura própria, um local adequado para trabalhar. Criação de animais domésticos, fixação de habitações e outras atividades vedadas pelo poder público. Isso mostra, claro, que não basta construir um aterro sanitário. Isso mostra que é preciso haver uma operação adequada desse aparelho, desse instrumento, que precisa ser cuidado diariamente, diuturnamente. O aterro sanitário é assim e essas atividades estão lá proibidas, conforme disposição do artigo 48. Finalmente, nós mencionamos que a jurisprudência vem reconhecendo, já reconheceu muitas vezes, esse caráter obrigatório, impositivo das normas relativas à adequada disposição de resíduos. Temos aqui uma decisão do STF que nós podemos observar, em que havia muitas irregularidades num aterro sanitário e o judiciário interviu e reconheceu que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar, deve determinar, que a administração adote as medidas cabíveis, sem que isso configure, claro, violação ao princípio da separação de poderes. A última norma que nós mencionamos é a que está no artigo 49 da lei, que também tem uma importância histórica, que proíbe a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde e à sanidade em geral. Claro que não se quer que um país como o Brasil importe resíduos. Nós precisamos importar coisas boas, nós não queremos importar resíduos perigosos, não queremos importar rejeitos simplesmente para depositá-los no nosso ambiente. Então é absolutamente proibida essa importação. Está no artigo 49 da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. E eram essas as principais observações sobre esse tema da gestão dos resíduos sólidos, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nós voltamos no próximo módulo, aí já para tratar das questões relativas ao direito florestal, das unidades de conservação. Até lá!